recebendo, como um dos palestrantes, o doutor Antônio de Lacerda, economista, presidente do Conselho Federal de Economia, que vai também nos brindar com a sua fala referente à economia brasileira, em que pé estamos. Também estamos com o Antônio Augusto Queiroz, mais conhecido como Toninho do DIAP, diretor do DIAP, uma das pessoas mais influentes no Planalto Central, mais influente lá na Câmara e no Senado Federal. Toninho pode nos dar uma posição de como estamos nessa relação no país. Acompanha também, junto conosco, e que vem blindar com a sua fala, o João Guilherme Vargas Neto. João Guilherme, cientista, consultor, que tem uma visão sindical, trabalhista, econômica, bastante importante desse país. E eu posso dizer a vocês que não desse país, do mundo. O João é uma referência para todos nós, nesse sindicato, na nossa federação e em todas as entidades do país. Então, eu quero agradecer muito a cada um de vocês que aqui toparam gentilmente vir aqui conversar conosco. Agradecer a cada uma das empresas que estão aqui presentes. Por exemplo, o Rodrigo Porto, da STET, o Josmar, da CDHU, o Sebastião, da CESP, o Marcelo Moraes, da CET, a Elisângela, da Congás, o Daniel Bocoli, da CPFL, Luiz Runha, da CPTM, o Paulo Egídio Roslindo, da CETEP, a Sônia Marques, da MTU, o Fernando Oliveira, da Enel, o Caio Viana, da Rio Paraná Energia e Rio Paranapanema Energia, a Juliana Fukuyama, que é a gerente de pessoas também da Rio Paraná Energia e da Rio Paranapanema Energia, a Cristina Russo, da Sabesp, o Marco Antônio, do Sinaenco, a Carolina Ribeiro, do Sinaenco, o Luiz Valério, da SP Trans, o Márcio Afonso, da Telefônica, o Luiz Xavier, que é o diretor da Telefônica, Carolina Bernardino, da Uzi Minas, o Ítalo Como, que é o gerente geral da Uzi Minas. Então, senhores, eu quero agradecer a cada um de vocês que aqui tiveram a gentileza, a delicadeza de aceitar o nosso convite e participar conosco. Então, gostaria de desejar a vocês todos um excelente evento, saudar os companheiros da nossa federação que estão aqui presentes, saudar os nossos dirigentes do sindicato que estão aqui presentes, nossos dirigentes da CNTU que estão aqui presentes, saudar aos nossos empregados que acompanham essa labuta diariamente, essa nossa discussão do nosso sindicato, da nossa federação. Poderia conversar com o doutor Lacerda. Lacerda, pode ser por você? Pode, Murilo e amigos, boa tarde. Satisfação de estar aqui mais uma vez com vocês e num momento tão delicado, né, da nação brasileira. Bem, conforme propôs o Murilo, aqui nesse quadro, dá um panorama rápido, né, das principais questões econômicas, né? Obviamente, a pandemia veio escancarar velhos problemas estruturais, né, brasileiros. Então, a pandemia atinge a maioria dos países no mundo de uma forma devastadora, mas no Brasil ela adquire dimensões expressivas por três aspectos muito claros, né? A primeira são as debilidades estruturais, né? No Brasil, 50% dos lares brasileiros, vocês conhecem esse tema melhor do que eu, não tem acesso a esgoto, né? Nós temos um déficit habitacional de milhões de habitações, muitas pessoas não conseguem cumprir os protocolos de higiene
e de isolamento e distanciamento por se acumularem em pequenos cômodos, não é? Quando não são moradores em situação de ruas, em muitas cidades. Não é? Então, na verdade, essa situação estrutural ela ganha uma dimensão extraordinária na crise. Há um segundo aspecto que é o problema do mau gerenciamento da crise sanitária. Né? Primeiro, com o negacionismo por parte do governo federal e uma péssima gestão. Né? A interlocução dos três poderes é muito ruim a partir do executivo, com o judiciário e com o legislativo, e mais ainda com os entes subnacionais, né? Governadores e prefeitos. Então, a ausência de uma estratégia de enfrentamento não só agravou as condições de saúde sanitárias, como é óbvio que isso impacta o quadro econômico, né? Isso tem que ser agravado. E um terceiro aspecto, que é exatamente que, ao contrário do que é usualmente disseminado, né, na grande mídia ou pelos setores mais conservadores, a economia brasileira, antes da pandemia, não vinha, não vislumbrava um quadro alvissareiro, né? Muito pelo contrário. Depois da crise 2015, 2016, o crescimento dos demais anos foi pífio, né? 2017, 18, 19, crescimento apenas residual, de cerca de pouco mais de 1%. E toda a projeção que havia por parte, especialmente, dos agentes do mercado financeiro, consultores, né, refletidos no Boletim Focus, de um crescimento exponencial em 2020, rapidamente se desfez, né, em função da pandemia, mas porque já era, também na sua origem, insustentável. Né? A política econômica, em prática, é muito limitada, houve um apequenamento da gestão econômica, né, com a junção de 4, 5 antigos ministérios. Então, você tinha o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, o Ministério da Indústria e Comércio Exterior, o Ministério do Trabalho e Emprego, que já tinha, por sua vez, incorporado no governo Temer a Previdência. Né? Então, você tem um pretenso hoje Ministério da Economia, mas que na prática é muito mais um Ministério das Finanças, que cuida do dia a dia. E temas fundamentais relativos à produção, emprego, política industrial, tecnologia, etc., fica subordinado. Né? A consequência disso é que você não tem setores produtivos, empresários, trabalhadores, não tem interlocução no governo federal, porque as poucas subsecretarias que restaram estão acéfalas, em termos de quadro técnico, e você vai conversar, ele não tem empoderamento nenhum. Né? Você tem secretários, como, por exemplo, a secretaria lá de que eles chamam de competitividade, etc., que são absolutamente, eles não têm orçamento, não têm quadro técnico, não têm poder nenhum de decisão. Né? Então, há uma centralização no Guedes, né? E é impossível, mesmo que ele fosse um Superman, de gerir tudo isso. Então, você não tem pauta, falta estratégia, né? Da política econômica, que fica restrita a essa miséria da restrição fiscal, que é muito mal colocada, né? Porque, obviamente, o enfrentamento da pandemia, no mundo todo, tem exigido, sim, um esforço fiscal muito além do orçamento. Né? Então, você tem que se livrar das amarras orçamentárias, porque, obviamente, nenhum orçamento poderia prever os gastos adicionais necessários ao enfrentamento da pandemia. Não é? Então, o que ocorre no Brasil é que, do jeito que o tema é tratado, dá a impressão que só o Brasil está ampliando o déficit, só o Brasil está ampliando o dívida. Olha, os dados do G20, que são os 20 países mais importantes do mundo, né, pela sua participação no PIB global, então 20 principais países do qual o Brasil faz parte, grupo do qual o Brasil faz parte, e que representa ali 60%, 65% da economia global, todos eles estão expandindo déficit e dívida. Não porque eles queiram, mas porque é necessário. Né? O problema também no Brasil é que nós temos verdadeiras armadilhas e restrições, camisas de força autoimpostas. Né? Eu vou citar uma que é óbvia, que é a famosa Lei do Teto de Gastos, a Emenda Constitucional 95.
Os que estiveram lá em 2016, no evento do Senge, né, que foi em Barra Bonita, se eu não me engano, Murilo, eu, naquela ocasião, já apresentava Verdade. as limitações, os equívocos, né, a então PEC, né, dos tetos, que se tornou a Emenda Constitucional 95. Ela parte de pressupostos errados, né, de que o Estado, assim como as famílias e as empresas, tem que cortar gastos, ou tem que limitar seus gastos na crise. Isso é completamente equivocado, por dois motivos principais. Primeiro, porque o Estado ele detém um monopólio de emissão de moeda e emissão de dívida. Né? Nenhuma família ou empresa detém esse poder. E segundo, porque, ao contrário dos entes privados, o Estado tem obrigações que lhe são conferidas pela Constituição. Né? Educação, saúde, segurança, enfim, todas aquelas obrigações. Então, por isso que o Estado não pode ser comparado a um ente privado. Então, você limitar a ação do Estado nos períodos de crise é um verdadeiro contrassenso, porque exatamente na crise é que você precisa mais do Estado. Lembrando que é uma crise tripla, né, que nós vivenciamos, pelo menos, porque é uma crise econômica, sanitária e política. Né? Então, a ação do Estado se torna ainda mais imprescindível. Bom, o que isso tem representado? Uma queda na economia brasileira de 4,1% no ano passado, que só não foi mais intensa, né? As primeiras projeções, vocês se lembram que chegava a quase o dobro disso, porque houve ações compensatórias, né? Não porque o governo federal assim quis, na verdade, por exemplo, o auxílio emergencial foi iniciativa do Executivo, mas que foi ampliada no Congresso Nacional, né? E foi expandida para R$ 600. Então, junto com outras medidas que foram tomadas, antecipação de 13º de aposentados, liberação de fundo de garantia, mesmo que fossem medidas pontuais, elas tiveram, sim, o efeito de manter a atividade econômica e, portanto, amenizar o efeito da crise. Agora, é óbvio que não impediu a queda do PIB, que foi de 4,1%. Bom, e o que se vislumbra para 2021? De novo, você observa nos agentes econômicos, especialmente aqueles que têm mais repercussão na mídia, uma espécie de auto-engano, né? Porque se você pegar 2 meses atrás, já estava lá projeções de crescimento de 3,5%, falava-se até em 4% para o ano 2021. Eu, pessoalmente, nunca acreditei nesse número. E agora, claro, são feitas as revisões, né? As revisões vão sendo feitas para baixo, com exceção do FMI, que acabou de lançar um relatório dizendo que a economia brasileira vai crescer 3,7%, né? O que é absolutamente, quase que matematicamente impossível. Por quê? Porque, na verdade, o primeiro trimestre já foi horroroso, né? Porque você teve os efeitos econômicos de 2020 ampliados, porque a pandemia se agravou, o desemprego aumentou, a inadimplência aumentou, né? E você não contou com, nesses primeiros 4 meses, com o auxílio emergencial, né, que estava amenizando esse efeito em 2020. O que significa o seguinte: o primeiro semestre, em termos de crescimento econômico, será perdido, porque ao longo desse processo, quantos de vocês já não viram aí a queima de empregos, né, de negócios que são obrigados a encerrar atividades, né, pelo efeito da pandemia ou pelo efeito do não combate correto e das medidas estratégias para amenizar o efeito da pandemia, né, que seria uma aceleração da vacinação, seria ampliação da testagem, né, uma melhor comunicação com a população, porque a população também se vê completamente desinformada, porque o presidente fala uma coisa, às vezes o Ministério da Saúde outra, os governos estaduais e os municipais tentando compensar esse efeito. Então, há uma desinformação geral e levando a aglomerações, né? A própria informação agora sobre o auxílio emergencial, quem viu os noticiários aí do dia, gente que passando a noite na fila para obter informação, né? Porque não consegue acesso no site ou no aplicativo e se aglomera lá em frente à Caixa Econômica Federal. Então, é uma tragédia em termos de gestão. A rede hospitalar, em função de todo esse agravamento da pandemia, absolutamente esgotada, né?
E as pessoas hoje estão morrendo sem sequer ter a chance de um atendimento médico, né? E não há perspectiva de curto prazo de uma melhora, porque a vacinação em curso é extremamente lenta, né? Então, o que acontece? A perspectiva para 2021, agravada com o quadro da pandemia, a falta de medidas que fossem mais eficazes e efetivas para amenizar a crise. Lembrando que o auxílio emergencial que está sendo vislumbrado é muito inferior ao necessário, né, para cumprir o papel que teve em 2020. Os R$ 600 daquela época têm hoje, nominalmente, ou em poder de compra, uma capacidade muito menor, né? Porque ao longo desse período, para agravar ainda mais esse quadro, houve uma aceleração da inflação, ou melhor dizendo, do custo de vida, porque a inflação média continua ali nos 4, 4,5%. Mas a inflação dos alimentos, das tarifas públicas, do gás de cozinha, dos combustíveis, é muito maior que isso, né? Então, isso é um fator também bastante restritivo da capacidade de compra e, portanto, não só de sobrevivência das pessoas, mas também de ativação da economia, né? O resultado disso será, em 2021, um crescimento pífio da economia, que, se chegar a 2% lá no final do ano, vai ser um resultado que eu considero, aos olhos de hoje, otimista, né? Porque o primeiro semestre vai ser negativo, né? Vai ser negativo, e não há ações, vetores que possam puxar essa economia. A única coisa que estatisticamente colabora é que o ano passado foi tão ruim que qualquer sopro esse ano de reação no segundo semestre representará estatisticamente um crescimento lá no fim, mas que na prática a sensação vai ser muito pior, porque além do aumento do custo de vida, você tem um aumento fantástico do desemprego e do encerramento de atividades, né? Eu tenho uma piada de péssimo gosto de um amigo que disse o seguinte, né? O Brasil virou um bom lugar para fechar negócios, né? Então fecha o açougue, fecha a loja, né? Encerra a fábrica, né? Em função da falta de estratégia, né? Tanto de combate à pandemia, como também de política econômica, né? Para fazer esse efeito. Então, esse é o quadro que eu queria traçar. Infelizmente, é um quadro negativo. Quero destacar, no entanto, que a potencialidade do Brasil continua imensa, né? Mas, infelizmente, as restrições autoimpostas à política econômica, o apequenamento dessa visão de política econômica e ainda a má gestão da crise não deixam qualquer espaço para uma reação. Muito obrigado. Muito boa fala, Lacerda, muito obrigado. Como sempre, né? Brilhante. Eu queria passar agora a palavra ao Toninho. Obrigado, Lacerda. Toninho, você com a palavra. Toninho, quando eu já disse isso, mas vou repetir. Quando eu encontrei o Toninho lá na Câmara Federal, entra deputados dentro do elevador, todo mundo só conhece o Toninho, ninguém conhece os deputados direito, nem aquele ou aquele outro. E todos os deputados vão atrás dele. Toninho, preciso de sua informação. Então vamos ter a informação do Toninho agora. Prazer em ver o Toninho. Obrigado pela presença. Obrigado, Murilo. Depois da bela exposição do professor Lacerda, eu vou trazer aqui algumas considerações a respeito da conjuntura política, particularmente a participação do Congresso Nacional nesse momento difícil da vida nacional. Quer dizer, o que se espera do Congresso nesse momento é que ajude o Estado brasileiro a sair dessa crise sanitária, dessa crise econômica, dessa crise fiscal e da crise social, né? E, com isso, contribua para o retorno do crescimento econômico e proponha soluções que não apenas enfrente a pandemia, como também resolva os problemas pós-pandemia, que vão ser muito graves posteriormente. Nós tivemos, nesse período, um momento de grande aceleração da digitalização, da automação, e que isso vai significar uma revolução nos modos de produção e vai impactar fortemente o mundo do trabalho
no pós-pandemia. Ainda temos aí a expectativa de que o governo deve brevemente baixar algumas medidas no sentido de socorrer empresas e empregos, né, restabelecendo as regras daquela MP 936, né, deve fazer isso nos próximos dias, e certamente virá de novo aquela garantia de estabilidade por um determinado período, e após passado esse período, é que pode se concretizar alguns afastamentos definitivos, já que as empresas, nesse momento, sequer têm condições de proceder a essas medidas, considerando não ter ideia ainda do impacto. Então, nós estamos num momento em que tem uma série de medidas que devem obedecer a uma cronologia. Em primeiro lugar, as medidas inadiáveis, são aquelas de combate à pandemia, né? Cumprir aí todos esses protocolos pelas pessoas, no sentido de usar máscara, de manter distanciamento, de lavar as mãos, enfim, de usar álcool em gel, de manter o isolamento, e medidas governamentais no sentido de fazer o isolamento social. A questão da vacina, que é fundamental, né? E também, como disse, editar medidas que apoiem as empresas em dificuldade nesse momento. Então, são as medidas inadiáveis. As urgentes têm relação com medidas governamentais que estimulem a retomada do crescimento econômico e a geração de empregos, né? Essa ideia, e o Lacerda falou muito bem, do governo de, no momento de dificuldades como esse, aprofundar um ajuste fiscal pelo lado da despesa e impedir gasto público é uma loucura completa. O mundo inteiro está fazendo o inverso. Exatamente, como disse o Lacerda, no fundamento de que o governo que emite moeda própria, ele não entra em falência, ele não tem risco de quebrar. E, no caso brasileiro, em particular, desde o governo Temer, tem se usado a relação dívida-PIB com base na dívida bruta. E o mundo inteiro faz com base na dívida líquida. A dívida bruta brasileira é superior a 90%, a dívida líquida não chega a 40%. De modo que o governo teria margem, sim, para emitir títulos e moedas para combater esse momento de dificuldade e estimular o crescimento econômico para fazer com que a economia retome plenamente. Então, é um equívoco, são equivocadas essas medidas de corte de despesas exageradas e evitando investir num momento de tamanha dificuldade como essa, né? Então, esse seria o objetivo a ser priorizado pelo governo. Naturalmente, vai ter que, em função da digitalização, da automação, das novas modalidades de contratação, né, e de uma série de mudanças nos arranjos produtivos, vai ter que refazer o nosso sistema tributário. Então, a reforma tributária passa a ser uma prioridade. A reforma administrativa, na perspectiva de melhorar a qualidade da gestão, melhorar a qualidade do serviço público, também é necessária, mas, infelizmente, a que está sendo proposta vem na linha do desmonte, né? E rever alguns marcos regulatórios, então, logo passa esse momento da pandemia, que também estimule aí o crescimento. O fato é que nós estamos num momento de equilíbrio instável, com risco de desestabilização por força de uma divisão que se encontra presente no país, muito evidente, inclusive do ponto de vista institucional, entre os três poderes. O presidente do Senado virou uma espécie de primeiro-ministro, coordena reuniões com governadores, com demais poderes. O presidente da Câmara tem trabalhado fortemente no sentido de favorecer a liberação de recursos para atender a demanda dos parlamentares, tem uma visão muito próxima dos seus representados, uma visão muito corporativa. O Supremo Tribunal, ali em várias disputas com o governo federal, com o Congresso Nacional, buscando arbitrar os conflitos existentes entre os três níveis de governo, e o Poder Executivo numa situação muito complicada, porque a ausência clara de comando, a ausência de coordenação e uma divisão interna muito grande. Então, esse é um ambiente em que a gente se encontra, e num ambiente desse, o risco
de que se não se resolvam os problemas de um lado e se aprofunde a crise de outro, é muito grande. Então, essa reforma ministerial à vida, ela veio no sentido de um pouco conter essa crise, mas se de um lado ajudou, no caso do Ministério da Saúde, porque trouxe um ministro com maior capacidade e maior conhecimento nessa área, de outro, na área militar, por exemplo, para o presidente foi um tiro no pé, porque eles pretendiam incluir aliados e não teve condições de fazê-lo. Então, nós estamos num ambiente em que a paciência das pessoas, das empresas e das instituições se encontra no limite, né? E que só não houve ainda um processo de investigação e eventual afastamento do presidente da República, porque uma série de fatores são indispensáveis num momento como esse. Primeiro, é a disposição do vice de assumir e de assumir uma perspectiva que esteja em acordo com os desejos da nação. E quais são os desejos da nação? Que se preserve a democracia, né? Que se enfrente com todas as forças possíveis essa crise sanitária e que se crie condições para a volta do investimento, do crescimento econômico, né? E aí nós ainda temos um presidente com uma popularidade de 33%, o governo com aprovação de 33%. É muito significativa, considerando todo esse quadro que nos encontramos, né? A economia em dificuldade para crescimento, já apontada muito bem aí pelo professor Lacerda. O governo com apoio no Congresso à base de trocas em termos de cargo, de recurso, etc. As Forças Armadas numa situação agora mais clara de compromisso com os princípios constitucionais, né? O governo sem nenhum apoio internacional, isso é muito ruim, né? E a mídia e os movimentos sociais contrários ao governo. Então, você tem uma situação que se encaminha, caso não se reverta urgentemente, para um desfecho em que leve, eventualmente, ao afastamento do presidente da República, mesmo no momento de dificuldade como esse da pandemia. Então, nós estamos aí na iminência de que ou as coisas se ajustam, né, rapidamente, ou a tendência é que haja um desdobramento mais acentuado. E uma das formas de resolver rapidamente é o governo escolher no seu interior quem vai falar em nome do governo, já que o presidente tem uma visão de mundo muito estreita, inadequada para o momento que vivemos e que prioriza o conflito quando o momento é de união, é de unidade, é de soma de esforço. Então, é um ambiente preocupante para as empresas e para os trabalhadores. Então, é preciso que haja bom senso de parte de todos para evitar o pior, que seria um processo em que todas as forças se voltassem para o afastamento do presidente e deixando em segundo plano o enfrentamento dessas matérias mais urgentes. Então, é um momento de grande dificuldade, um momento de grande apreensão, com um crescimento exponencial do número de mortes no país e sem uma disposição governamental de decretar o estado de calamidade, que seria a condição necessária e suficiente para que o governo pudesse gastar sem as amarras do teto de gasto e da regra de ouro. Então, acho que isso vai findar acontecendo em função do próprio orçamento aprovado, com uma série de gambiarras e dificuldades em que despesas obrigatórias foram excluídas do texto para acomodar emendas parlamentares de interesse da base do governo, de modo que estamos caminhando para um momento em que vai ter que ter uma decisão o quanto antes. Mas o fato é que nós estamos num ambiente de equilíbrio instável e que é preciso urgentemente a sociedade assumir uma pauta com os pontos centrais do país, em torno dela fixar um pacto mínimo de transição até a eleição de 2022. Então, eram essas contribuições que eu queria trazer a título de reflexão, dizendo que o ambiente é de profunda instabilidade, mas frente à ausência de um movimento forte na sociedade, com a pauta que seja capaz de aglutinar todo o país, né,
e também frente à indisposição, vamos dizer assim, do vice-presidente de liderar um movimento, de assumir a solução desses problemas, a tendência é que essa crise se mantenha por alguns meses mais, mas não mais do que meses. Então, 2 ou 3 meses, certamente já terá tido um desfecho, seja o governo sendo entregue ao parlamento para que toque essa matéria e o presidente ficar apenas formalmente ou simbolicamente sem interferir nesse processo, seja o governo escolhendo no seu interior alguém para, em nome do presidente, tocar isso, com a função aí de, entre aspas, primeiro-ministro, ou vamos encaminhar para um desfecho de afastamento do presidente. O fato é que essa instabilidade, esse equilíbrio instável, está chegando no seu limite. Então, é isso que eu queria deixar como reflexão e continuar aqui à disposição. Muito obrigado. Tudo bem, Toninho, parabéns pela fala, muito bom. Eu queria agora chamar, para fazer uso da palavra, a doutora Renata, que é chefe da seção de Saúde e Segurança do Trabalho, na Superintendência do Ministério do Trabalho aqui de São Paulo. Por favor, doutora Renata. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês, agradeço ao Murilo e ao Teixeira pelo convite, acho que já participei com vocês algumas vezes, e é uma oportunidade muito grande de ouvir essa discussão que vocês estão fazendo. As falas dos colegas anteriores, do Lacerda, do professor Lacerda e do Toninho, resumiram bem um contexto de instabilidade, de crise que a gente está vivendo. Da minha parte, eu como chefe da seção de saúde e segurança aqui da Superintendência de São Paulo, vou tentar trazer para vocês algumas reflexões do que a gente talvez poderia fazer aí nesse contexto da pandemia. Eu vou pedir licença para apresentar aqui alguns slides. Eu gostaria primeiro de fazer uma reflexão com vocês a respeito do que é saúde, né? Saúde, ela tem uma previsão desde a nossa Constituição, né? Então, assim, é um direito de todos e ela... Você consegue pôr os slides? Já estamos vendo os slides. Já estão vendo, né? Estão vendo? Sim, o próximo. Sim. Isso aí. Sim. Então, é um direito de todos, né? E a gente precisa, então, por meio de políticas sociais e econômicas, conseguir fazer uma redução dos riscos de doenças e de todos os agravos, de modo que a gente, articulando tudo isso, consiga promover a saúde, a proteção e a recuperação como um todo. Próximo, por favor. E o trabalho, ele se insere, ele ocupa uma posição muito importante nessa questão da saúde, né? Porque o trabalho, ele é um dos determinantes da saúde e ele impacta tanto na construção quanto na desconstrução da saúde em si. E a saúde, ela não é simplesmente você não ter doenças. Então, assim, esse conceito da saúde, ele tem que ser ampliado, ele envolve esses aspectos macro, econômicos e sociais que o colega Lacerda colocou bem na fala dele. Hoje, no Brasil, a gente tem muitos problemas estruturais, aí, desde a parte do saneamento, né, a grande desigualdade social, né? Enfim, questões outras que levam a uma dificuldade da gente estender esse conceito saúde no seu sentido amplo para todos os nossos cidadãos do Brasil. Mas o que a gente precisa, né? A gente precisaria combater, então, a nocividade dos ambientes do trabalho, né? E, assim, um dos elementos que são importantes nesse combate é a gente levar em consideração a organização do trabalho, porque a organização do trabalho, ela, a partir do momento que a gente projeta o trabalho, e se a gente não considerar no projetar da organização do trabalho formas de
conseguir manter as capacidades e as condições do trabalhador, ter margens de manobra para evitar as exposições aos fatores de risco, eles acabam adoecendo. Então, por exemplo, se a gente hoje fosse fazer uma reflexão das condições de trabalho dos atuais profissionais da saúde, do setor da saúde, da forma como eles estão enfrentando hoje a pandemia, veja bem, os profissionais da saúde hoje, eles estão sendo submetidos a jornadas de trabalho excessivas, né, com equipes subdimensionadas, né, então, assim, com falta de equipamentos, falta de materiais para poder bem executar a sua tarefa, então, a sua atividade, então, tudo isso, ele impacta na questão da saúde do trabalhador em si. Próximo, por favor. E o que acontece? A bateria já está indo para o saco. No Brasil, a gente, então, tem a questão dos acidentes do trabalho. Os acidentes do trabalho, eles incluem tanto os acidentes propriamente ditos, nesse que você vai e quebra uma perna, por exemplo, quanto as doenças que são as doenças relacionadas ao trabalho. Nesse mapa, a gente consegue ver mais ou menos a distribuição dos auxílios-doença que aconteceram no país, no Brasil, no período aí de 2012 para cá. Então, a gente consegue ver aí os principais estados onde a questão da acidentabilidade, ela está mais latente. Próximo, por favor. Mas quando a gente vai fazer uma análise comparando a questão acidentária da questão dos benefícios previdenciários comuns, a gente consegue ver uma diferença ali. Olha, no caso dos acidentes propriamente ditos, que são os benefícios auxílios-doença acidentários, que é a coluna vermelha, a gente vê que eles entram preponderantemente na questão dos acidentes, e uma pequena quantidade ali na proporção de doenças. Já, por outro lado, nas doenças gerais, que são os auxílios previdenciários, a gente vê o inverso. Então, desse quadro, a gente tem que levar em consideração a grande subnotificação da questão dos adoecimentos, né? No Brasil, infelizmente, a questão dos adoecimentos relacionados ao trabalho, eles são muito subnotificados. Então, isso muito mais maior a subnotificação do que comparado a outros países. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente praticamente não tem cânceres relacionados ao trabalho, cânceres ocupacionais e outros tipos de doenças propriamente ditas relacionadas ao trabalho. Isso é uma coisa que a gente precisaria combater. Pensando nessa linha dos adoecimentos relacionados ao trabalho, próximo, por favor. A gente, aqui então a questão dos valores, né? Qual seria, então, uma justificativa, uma possível justificativa para a gente investir em prevenção? A gente não quer que os acidentes aconteçam, que as pessoas se acidentem, adoeçam, a gente precisa investir em prevenção. Por esse gráfico, a gente consegue ver que de 2012 para cá, na coluna, na barra azul, na maior, a gente vê que 7,4 bilhões foram gastos em acidentes relacionados ao trabalho no nosso Brasil, né? As pessoas receberam 7,4 bilhões de reais em auxílios-doença por acidente de trabalho no nosso país. E a OIT, ela estima que em torno de 4% do nosso PIB, ele é gasto, né, com perdas relacionadas a acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. Então, nessa linha, o que a gente precisaria fazer para prevenir esse tipo de gasto? A gente, próximo, por favor, precisaria investir em prevenção. O governo, então, a Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, lançou hoje, deu início à nossa Campanha Nacional de Prevenção de Acidentes, a CAMPAT, né, que tem, nesse ano, como tema, Segurança e Saúde no Brasil, um valor, né, para o Brasil.
Então, essa prevenção, essa saúde e segurança do trabalho, levando, então, a mais qualidade de vida, a uma maior competitividade e agregando mais valor para a sociedade. Próximo, por favor. Próximo, por favor. E pensando, então, na prevenção, aí que, então, eu acredito que eu trago o elemento de reflexão aqui para esse debate. Penso que, nesse momento atual de pandemia, muito tem se falado da necessidade de prevenção da sociedade como um todo, né, da necessidade que a gente também acredita que seria muito importante esse lockdown aí nacional, a melhoria na articulação, mas além disso, eu também penso que precisaríamos dar um enfoque maior na questão da prevenção nos ambientes de trabalho. Grande parte dos estabelecimentos hoje, eles estão inseridos, uma boa parte dos estabelecimentos hoje estão inseridos dentro das atividades essenciais. Então, toda a indústria, toda a parte da construção civil, né, elas se inserem hoje como atividades essenciais. E há estudos, por exemplo, esse levantamento, essa matéria do Eu País, que eu pesquisei essa semana, eles fizeram uma comparação dos óbitos de 2020 e 2021, nos meses de janeiro e fevereiro, e eles constataram uma ocorrência maior de mortes, de falecimentos em determinados tipos de atividades, né? Então, por exemplo, caixas, frentistas, motoristas de ônibus, e se expandíssemos esse levantamento para os demais ramos de atividade e as demais funções que estão hoje labutando, né, que não se inserem dentro daquelas atividades que podem fazer uso da previsão do trabalho remoto, esses trabalhadores, eu acredito que muito possivelmente também teriam uma indicação de uma maior ocorrência, uma maior frequência de casos aí. Então, próximo, por favor. Nessa linha, então, que a gente acredita que é onde os sindicatos... A gente acredita que é onde os sindicatos, tanto de trabalhadores quanto de empregadores, poderiam colaborar com as empresas, né, na medida de uma melhoria na articulação, para que a gente consiga melhorar também as condições de trabalho nos estabelecimentos em si. Então, aqui nesse gráfico a gente vê, você vê hoje a fotografia da questão Covid no nosso país, grande parte dos estados do nosso país aí com a Covid em crescimento, né, uma curva ascendente de casos, sendo que em torno de 4.000 óbitos, aí a gente já atingiu hoje a marca de 4.000 óbitos em 24 horas. Próximo. Então, da nossa parte da inspeção, nós continuamos fazendo as fiscalizações setoriais por ramo de atividade. Então, nós temos atuação desde projetos envolvendo questão de máquinas, ao setor saúde também, construção civil, prevenção de acidentes, e outros projetos. Próximo, por favor. Mas nós também, dentro desses projetos, fazemos uma atuação na questão do combate à Covid. De março de 2020 a janeiro de 2021, nós fizemos em torno de 39.405 fiscalizações, grande parte delas na base de indiretas eletrônicas, onde a gente consegue alcançar uma quantidade maior de empresas, né, e algumas delas fazendo fiscalizações diretas. A justificativa da gente não estar realizando tantas fiscalizações diretas é porque grande parte do nosso corpo fiscal pertence aos grupos de risco, né? Então, nós estamos tentando manter aqueles trabalhadores que são de risco nas atividades remotas. Ainda assim, foram lavrados uma quantidade razoável de autos de infração e alcançando aí em torno de 11 milhões de trabalhadores. Próximo, por favor. E gostaríamos de pontuar, com relação a esses autos lavrados, a natureza das irregularidades que nós encontramos. Então, assim, parte dos problemas, os 5 maiores problemas que a gente
constatou foram referentes à falta de registro, à questão da não concessão do descanso semanal de 24 horas para os trabalhadores, a problemática de você não reconhecer os riscos para os quais os trabalhadores estão expostos e, consequentemente, não fazer o monitoramento e não garantir aí a implementação das medidas de prevenção na sua consequência, e também não garantiram aí um intervalo de alimentação diário de 1 hora. Próximo. Então, o que nós gostaríamos? Gostaríamos de, com a ajuda de todos vocês, tentar estimular aí, vender essa necessidade, essa ideia para todas as atividades que hoje estão funcionando, as essenciais, né, de que a gente precisa trabalhar mais na prevenção dos acidentes e doenças, em especial hoje no momento da questão da Covid. Muitas empresas, elas questionam essa questão, a Covid em si, de ou não é ocupacional, mas, enfim, se a empresa não adotar as medidas preventivas necessárias, não garantir os distanciamentos, a ventilação, o fornecimento das máscaras, a questão da higienização em si, e os trabalhadores se aglomerarem nos locais de trabalho e adoecerem, né? E também a empresa não conseguir zelar para que haja um monitoramento, uma vigilância médica suficiente, com o afastamento dos casos e também dos seus contatantes, como é que a gente vai conseguir cortar o ciclo de adoecimento e aumento de casos da população trabalhadora? Então, se todos unirmos os nossos esforços e essa prevenção ela for ampliada para dentro dos estabelecimentos de trabalho, a gente vai estar auxiliando, né, ajudando ao combate da disseminação da Covid em si. E, além da Covid, gostaríamos de pontuar aqui também os outros acidentes. Reparamos que grandes acidentes têm acontecido devido a você tirar a atenção das medidas de prevenção dos outros fatores de risco que continuam existindo, né? Então, assim, grandes acidentes têm sido pontuados aí na construção civil, na indústria, por elementos que não são referentes à Covid, mas que, devido a todo esse contexto, por vezes podem estar sendo deixados um pouco de lado. Então, assim, para aquelas atividades que estão ainda atuando, a gente não pode deixar de garantir a prevenção em si. Aqui eu deixo para vocês os links úteis de contato de vocês conosco. Então, alguns links desses têm material didático, vídeos, tutoriais, protocolos, também temos os links para contatos de vocês com a instituição, desde o protocolo eletrônico, que eu sei, até os canais de denúncia da Subsecretaria de Inspeção do Trabalho, e os e-mails de contato com as sessões, tanto da parte de segurança quanto da parte trabalhista. E é isso, muito obrigada a todos. Eu não consegui falar com a profundidade como os colegas antecessores, mas espero contribuir com o debate na sequência. Obrigada, Murilo. Foi muito bom, doutora Renata, parabéns, muito bom, muito obrigado pela oportunidade de ouvi-la. Muito obrigado, muito bom. Só lembrando a todos vocês, assim que acabar os palestrantes de falarem, nós vamos abrir a palavra primeiro a todos os representantes das empresas, aqueles que quiserem falar, obviamente, mesmo que seja uma saudação. Aí, em seguida, nós abriremos para as perguntas dos demais dirigentes que estão participando, ok? Então, agora, com a palavra, o jornalista João Franzin, que pode nos dar aí, brindar com a sua fala, que é diretor da agência sindical e que muito nos orgulha tê-lo aqui conosco. João Franzin. Boa tarde a todos. Eu quero registrar que hoje é o Dia Mundial da Saúde, portanto, quero desejar saúde a todos nós, aos dirigentes sindicais, aos palestrantes, aos representantes das entidades sindicais, aos representantes das empresas, porque vamos precisar de ter muita saúde e muito vigor para tocar as coisas doravante, que nós estamos numa situação verdadeiramente de hecatombe.
Eu queria, antes de começar a minha fala, eu procurei qual a relação entre engenharia e comunicação, né? Como eu já estou bastante tempo na profissão, há 42 anos exatamente, quando eu comecei, era linotipo. Então, o linotipista digitava o texto num teclado grande, assim, de metal, com um tanque do lado da sua perna esquerda que derretia uma barra de chumbo a 400 graus. E aquele chumbo é que era fundido para virar as letras. Na época se acreditava, doutora Renata, que bebendo leite impedia o saturnismo, né, que é a doença derivada do chumbo, quando não é verdade. Então, naquela fase, já havia engenharia na comunicação. Uma engenharia, claro, que rudimentar, perto do que existe hoje, mas já existia. Depois veio o offset, fotocomposição, quando a engenharia se tornou mais presente. Eu trabalhei na Folha nessa época e o nosso... o homem que nos botava pressão, o engenheiro de produção, o engenheiro industrial, o engenheiro Pedro Pinciroli Neto. E ele dizia, olha, vai atrasar o jornal 5 minutos, etc. Quer dizer, na feitura do jornal, no deadline, entre o tempo de você coletar informação, produzir informação, editar informação, compor a informação, levar para fazer o pestap, o fotolito, etc., o engenheiro estava sempre presente, porque o custo industrial de uma empresa como a Folha da Manhã, na época tinha 5 mil empregados, era muito alto. Então, nós tínhamos engenharia presente nisso também. Em seguida, veio a fotocomposição, veio a editoração eletrônica, esses programas, PageMaker, CorelDRAW, etc., em que, evidentemente, são todos programas desenvolvidos pela engenharia. E, finalmente, veio a nuvem, a internet, etc., e, notadamente, marcadamente, uma presença efetiva da engenharia. Então, quero agradecer aos engenheiros por terem facilitado muito o nosso trabalho, que era muito difícil você fazer matéria por telefone, digitar, pedir para o linotipista compor, depois fazer a revisão daquilo, ir para uma página de chumbo, e aquilo virar um jornal impresso no dia seguinte numa máquina plana, ou numa rotoplana, ou numa rotativa, que também tinha a presença da engenharia. Portanto, engenharia e comunicação têm uma relação absolutamente direta no cotidiano. Também tem a engenharia nesse objeto aqui, ó, que passou a ser o quarto órgão do corpo humano, cabeça, troncos, membros e celular. Eu vou contar até uma história pitoresca aqui, de como é que o celular passou a ter uma presença hegemônica na nossa vida. Eu tenho um amigo que ele é de hip hop, ele é dirigente sindical de hip hop. E aí ele estava num lugar, na quebrada, encontrou uma menina bonita e foi lá dar aquele chaveco clássico na menina. E rolou, a conversa rolou e tal, estava indo muito bem. Perguntou o nome, aquelas coisas protocolares, o que faz, o signo, etc. E perguntou, por onde você mora? Ela disse, eu moro no Fortaleza. Quem conhece Guarulhos sabe que Fortaleza chama Fortaleza, porque tem um beco que você entra e não tem, pois é uma montanha, o bairro é uma montanha. Ele disse, só acho que não vai rolar não, lá, porque o celular pega muito mal. Então, ou seja, essas tecnologias, elas interferem absolutamente na nossa vida, e às vezes a gente nem percebe isso. Então, eu queria falar agora como é que a gente faz a comunicação hoje, quais são os desafios, né? A comunicação ela era muito vertical, ou seja, você fazia o jornal, o sujeito comprava o jornal na banca ou assinava, né? Então, era da redação para o leitor. Quando vieram as redes, né, ela passou a ter um caráter assim, além da comunicação vertical, a comunicação horizontal, ou seja, você, Murilo, dirigente do sindicato, da federação, outros dirigentes, Fernando, etc., falam com a base. Então, vocês falam entre si, né, é a comunicação horizontal, depois vocês falam com a base, mas não basta mais. A comunicação hoje também é transversal, ela é assim, né? E isso é que constitui a rede. É a comunicação entre os pares, a comunicação para baixo e a comunicação em todos os sentidos, que é a comunicação com a sociedade. Bem, essa necessidade de fazer a rede impôs uma necessidade de sermos mais ágeis, mais ainda do que somos.
E mais ainda é compenetrado no trabalho do que já somos. Desgraçadamente, uma imposição dos novos tempos e da tecnologia que ela é avassaladora. Nada detém o avanço tecnológico. Bem, então, no que diz respeito à comunicação sindical, além de fazer essa comunicação horizontal entre os pares, a comunicação vertical para baixo com a sociedade, nós precisamos adquirir uma cultura que nós não temos, que é o de compartilhamento. Os sindicatos de engenheiros, como os sindicatos metalúrgicos onde eu trabalho, como vários sindicatos que são atuantes e representativos, produzem muito conteúdo. E você põe no site, você posta no Facebook, no Instagram, no Twitter, etc. Mas nós temos um problema entre nós. Aí é um desafio que nós temos, que é fazer o compartilhamento. É muito comum, nós somos muito reativos. O Bolsonaro falou uma besteira lá, bom, besteira ele fala assim com bastante regularidade, a gente já compartilha lá a bobagem que ele falou, né? Às vezes a gente nem apura se aquilo é verdadeiro, nós no afã, na angústia, vamos lá e compartilhamos, depois vimos que não era bem assim, né? Então, se a gente compartilha futebol, compartilha piada, compartilha bobajada de presidente da República, o que é compreensível, porque a rede chega até nós e nos pressiona, nós precisamos compartilhar o próprio conteúdo. Esse é um desafio que nós temos. Nós temos em todos os sindicatos, onde eu atuo aqui na agência sindical, nós trabalhamos para vários sindicatos. Não pode ser estanque. Colocou no site e morreu. Não, colocou no site, e aí? Eu vou compartilhar com um amigo meu, vou compartilhar com um colega de trabalho, eu vou compartilhar no meu Facebook, eu vou compartilhar no Instagram, etc. Porque aí o Fernando Palmezão compartilhou para o grupo dele, outros vão compartilhar e isso gera um movimento muito grande e de extensão, inclusive, que a gente não calcula. Então, esse compartilhamento é necessário. Mas não basta compartilhar. É preciso curtir, porque os algoritmos estão marcando lá se curtiu ou não, né? E aí vai medindo o nosso desempenho médio. E também é preciso gerar o engajamento, ou seja, fazer comentários. É importante comentar. Eu li o artigo, o seu último artigo do Murilo. Eu tenho que fazer um comentário lá no artigo do Murilo, né? Depois aquilo vai se redistribuindo pela rede. Então, fazer o compartilhamento do conteúdo do nosso interesse direto, que é o conteúdo sindical e o conteúdo do mercado de trabalho e também o conteúdo do desempenho das empresas, porque você vai ter a negociação salarial, maio, junho, mas você tem os acordos coletivos que você vai fazendo ao longo do ano. Bom, mas como é que está o desempenho, sei lá, do metrô? Como é que está o desempenho da Companhia Siderúrgica Nacional? Publicou balanço, não publicou? Qual foi o resultado do lucro operacional? A empresa gerou investimento? Ela adquiriu patrimônio? Bom, se ela adquiriu patrimônio, então eu posso, na minha pauta, fazer uma reivindicação de PLR, participação no lucro ou resultados. Embora ela possa não ter tido lucro, ela obteve resultado porque ela se capitalizou, trocou maquinário, etc. Bem, uma outra observação que eu faço, assim, a título de sugestão, não querendo aqui ser o professor, né, porque nós estamos aqui trocando ideias, é que nós precisamos utilizar mais vídeos, viu, Murilo? Viu, Paula, Rita, Fernanda, todos nós. E antigamente, para gravar um vídeo, era o parto da montanha, porque tinha que fazer uma câmera enorme, ver a iluminação, se era luz quente, se era luz fria, tinha aquele cara com aquele negócio de luz, assim, para iluminar em cima, tinha que botar o microfone em cima, tinha que colocar um negócio do puff para ele não dar reverberação, etc, etc. Agora, tudo isso acabou. Agora você vai aqui no celular e você grava e você edita aqui no celular. Então, vídeos curtos de 1 minuto no máximo, porque 1 minuto você também compartilha no Instagram, tá? Você fazer uma moldura para o vídeo para que as pessoas identifiquem da onde que é aquele vídeo e para dar um padrão gráfico também. Olhou, opa, esse é do sindicato do jornalista, aqui é o sindicato dos metalúrgicos, esse aqui é o sindicato do engenheiro. E obviamente, ela fala isso até deselegante, colocar o GC para identificar quem está falando, porque eu recebo muito vídeo aqui de sindicato que eu sei quem que é porque eu conheço, mas não tem o GC lá. E aí, que
além de produzir os vídeos de cima para baixo, ou seja, da direção para a base, estimular a produção dos vídeos pelos diretores do sindicato, pelos dirigentes da federação e por aqueles que compõem, digamos, o universo dos trabalhadores, dos assessores e dos ativistas, os delegados, etc. Pode mandar perfeitamente, sou aqui de Franca, trabalho na empresa tal, e aqui a nossa demanda é tal. Isso pode subir perfeitamente para o site do sindicato, pode ir para as redes sociais, etc. Então, a nova tecnologia, nós não somos apenas consumidores passivos, nós também somos produtores de conteúdo e reprodutores de conteúdo. Então, fazer vídeos diários é possível fazer com custo baixíssimo e com uma capacidade de redistribuição muito rápida. Acabou o tempo em que fazer vídeo, os iluminados que fazia, o sujeito que dirigia lá, o editor, era um gênio. Agora, qualquer um de nós pode fazer com treino básico, com o professor, ou então pela própria internet. E, para finalizar, eu queria lembrar que hoje também é o Dia do Jornalista. Então, quero expressar aqui o meu abraço a todos os colegas. Parabéns aos jornalistas. Jornalistas, né? Você sabe, pela Organização Mundial de Saúde, a nossa profissão é tão estressante quanto piloto de caça. Está lá no livro da Organização Mundial de Saúde, não sei o que estou falando. É uma profissão altamente cansativa, estressante, e a vantagem é que é bem remunerada. Tá? Então, isso nós temos... Isso é verdade, isso é verdade. Essa compensação. É verdade. Então, eu queria trazer essa contribuição e dizer que este evento é o 20º. O fato de num país de terceiro mundo, onde o Caetano Veloso definiu que é o subdesenvolvimento, ao dizer não é construção e já é ruína, aqui não tem ruína, aqui são 20 anos de construção. Num país subdesenvolvido, com as dificuldades que nós temos, com as desigualdades, ter um evento que dure 20 anos, amplo, sem aqui imposições, todos falando e compartilhando seus posicionamentos, é uma construção que merece ser muito valorizada. Então, parabéns ao sindicato por essa continuidade de 20 anos. Muito obrigado. Parabéns, Franzinho, muito obrigado pela fala. Parabéns aos jornalistas, claro, além do Jonas aí que está fazendo aniversário, é Jonas e jornalistas, né? Parabéns a todos. Eu gostaria de agora passar a palavra ao nosso cientista político sindical, João Guilherme Vargas Neto. Boa tarde, companheiras e companheiros. É a 20ª sessão de uma experiência de êxito do Sindicato dos Engenheiros de São Paulo. Fazendo a abertura, eu quero fazer a saudação à tríplice efeméride, o aniversário do Jonas, o Dia Mundial da Saúde e o Dia do Jornalista. Então, feita essa reverência, eu quero dizer para vocês que eu vou falar 3 coisas. Primeiro, a caracterização do nosso evento. Segundo, o que o movimento sindical anda fazendo. E terceiro, algumas ideias estratégicas para as negociações nossas esse ano. Este evento é uma consequência de uma prática decenal do Sindicato dos Engenheiros. O Sindicato dos Engenheiros tem base estadual, com raríssimas exceções. E o nosso sindicato, o Sindicato dos Engenheiros de São Paulo, desenvolveu uma grande estratégia de negociação com as empresas, na representação de suas bases, ao longo de conjunturas favoráveis e desfavoráveis. Mas uma coisa é verdade: se há sindicato no Brasil, e eu generalizo para todas as categorias, que tem como prática essencial do seu ser sindical, é a negociação realizada pelo Sindicato dos Engenheiros, que eu insisto que tem base estadual. Em cada empresa, o engenheiro é minoritário, em termos de categoria, mas, no somatório, o sindicato representa
a grande quantidade de engenheiros envolvidas na vida produtiva das empresas. Ora, essa experiência de negociação levou a essa experiência do seminário com as empresas. Não é um seminário de negociação, é um seminário de preparar as negociações. É um espírito de discussão, é uma contribuição do sindicato a uma discussão que baliza o próprio procedimento negocial que será encarnado. O que eu quero destacar é que as negociações esse ano se darão, provavelmente, na pior situação histórica do povo brasileiro e, portanto, dos trabalhadores e, portanto, das empresas. É uma situação catastrófica. Mais do que nunca, nunca como agora, nós temos de trabalhar com a ideia que estamos no mesmo barco e que temos de buscar uma salvação coletiva. Não é hora, e eu quero dizer isso abertamente, não é hora nas negociações de exagerar, priorizar os elementos de contradição que existem entre nossas profissões e os eventuais detentores de poder empresarial. É hora de buscar o congraçamento enfrentando em conjunto problemas que são coletivos, que são de nós todos. E o que o movimento sindical tem feito? No ano de 2020, o movimento sindical brasileiro ele se destacou no mundo inteiro como um movimento sindical ativo, apesar da tragédia da pandemia. Cito para vocês um fato concreto. Todas as agressões que o movimento sindical brasileiro sofreu, elas são anteriores à pandemia. A situação de pandemia se agravou as dificuldades, ela não foi por si ocasião de novas e sucessivas agressões institucionais. Óbvio, o desemprego dispara, mas eu estou me referindo às ações institucionais do movimento sindical. Se nós olharmos os indicadores vitais do sindicalismo, quais sejam filiações, associações, negociações, capacidade de presença nos locais de trabalho ou em situações mais amplas, nenhum desses indicadores sofreu abalos negativos violentos. Todos os indicadores de dificuldade da ação sindical precedem a pandemia. Então, eu chego a dizer para vocês que, provavelmente, o nosso movimento sindical, e nele eu insiro o Sindicato dos Engenheiros, teve uma grande capacidade, enquanto movimento, de enfrentar a pandemia em defesa das suas bases que representa e em defesa da sociedade. Por exemplo, a instituição sindical, representada pelas 6 maiores centrais, é hoje, provavelmente, a única instituição nacional que, durante 2020 e nos primeiros meses de 2021, ergueu muito alto a bandeira da via, da vacinação, do isolamento social, do auxílio emergencial, que formam uma tríade sem a qual nós não sairemos da atual situação degradada pela doença. Desse ponto de vista, assim como o Sindicato dos Engenheiros, nós temos trabalhado com as novas formas que o João Franzin levantou. Exemplo, fazemos hoje a 20ª sessão do Seminário das Campanhas com as empresas. De que forma? Através da internet. Nós temos condição. A Rita, por exemplo, transformou, auxiliada pela diretoria e pelo conselho editorial do sindicato, transformou o jornal impresso, que obviamente tinha as dificuldades decorrentes da pandemia, transformou num veículo de internet tão influente, tão válido, tão presente
quanto à nossa própria comunicação anterior. Então, uma das características da ação sindical tem sido a capacidade que nós temos demonstrado de enfrentar, junto à base, com a base, os elementos de dificuldade permanentes, estruturais, mas também aqueles decorrentes da pandemia. Como último bloco da minha intervenção, eu quero sugerir 4 eixos estratégicos e peço que sejam levados em consideração também pelos diretores de empresas, pelos representantes das empresas que participam conosco de uma maneira espetacular, boa, positiva. Esses 4 eixos estratégicos, eu os defino assim. Em primeiro lugar, o dirigente, o ativista, o negociador, tem que considerar que a sua base, ou seja, aqueles que ele representa em cada local de trabalho, tem a última palavra. Eles, os engenheiros, associados ou não ao sindicato, é que devem ter a última palavra nas negociações. Nós temos, então, usando todas as técnicas que nós dispomos, nós temos, então, de fazer aquela verticalização, horizontalização e transversalidade que foi mencionada aqui. Mas a última palavra tem que ser da base representada. Segunda orientação estratégica. Os dirigentes, os ativistas, os negociadores, eles devem ir para as negociações com o espírito de lealdade, de busca de solução, levando em conta que é muito importante manter as conquistas já adquiridas, conter danos e, se possível, avançar. A formulação que eu quero precisar é essa: garantir conquistas, conter danos e, se possível, avançar. Um terceiro elemento estratégico é que, nessas negociações atuais, mais do que nunca, porque estamos no mesmo barco, nós temos de ouvir as dificuldades das empresas, levá-las em conta com lealdade, comparando, evidentemente, a impressão, a relação que os nossos representados têm com o dia a dia do trabalho, mas trabalhar junto com as empresas na busca de soluções, porque compreendemos suas dificuldades momentâneas. Não é hora de esticar a corda, mas é hora de fazer uma corda de salvação. Então, a última coisa é a seguinte: como nós estamos em umas negociações em que estamos mais do que nunca no mesmo barco, é muito importante que cada destacamento, quero dizer, as nossas representações e as representações da empresa, respeitados o item 1, 2 e 3, qual seja, respeito à base, garantir conquistas e levar em conta as dificuldades da empresa, nós busquemos soluções comuns. Mais do que nunca, é válido que nós apresentemos a nossa reivindicação de auxílio emergencial de R$ 600 para as pessoas, que nós representemos nossa reivindicação de protocolos estritos de respeito à vida e contra a doença. Isso é natural. E é importante que em cada negociação esse espírito de salvação nacional ele apareça e tenha força. No resumo, então, eu repito: primeiro, respeito às bases, que eu tenho chamado subir das bases. Segundo lugar, se possível, conter danos, garantir conquistas e, eventualmente, se for o caso, avançar até mesmo nas condições novas de trabalho não presencial, etc. Terceiro, levar em conta com lealdade as próprias dificuldades das empresas, dificuldades de toda ordem, que são analisadas a partir de dados macroeconômicos, ou regionais, ou setoriais, etc. E quarto, estamos no mesmo barco e devemos buscar alternativas e soluções
que, respeitando a vida institucional da empresa, também garantam a vida dos seus empregados. Só o desfecho, João. Não, eu já terminei, Murilo. Eu estou dizendo que eu fiquei muito satisfeito, porque as intervenções formam uma coerência que atende ao objetivo há 20 anos perseguidos pelo sindicato. Isso aí. Eu acredito, fiquei satisfeito, acho que promovemos um mosaico em que sejam os gestores, os representantes das empresas, sejam nossos dirigentes e nossos ativistas, se veem com propriedade. Foi uma grande contribuição. Tudo bem, João, parabéns. Parabéns, obrigado aí pela fala. Eu queria agora, nesse instante, abrir a palavra às empresas, aos representantes das empresas que queiram fazer alguma manifestação, alguma fala, alguma saudação, aquilo que vocês quiserem falar. Paulo Rosindo, por favor, Paulo. Olá, boa tarde a todos. Gostaria apenas de agradecer a oportunidade de estar participando mais um ano desse seminário incrível, onde podemos trocar aí as ideias, onde eu aprendo muito, e é um orgulho muito grande poder estar representando a ISA-CETEP perante a todos aí. O meu grande abraço, se cuidem, muita saúde para todos. Obrigado, Paulo. Você é sempre bem-vindo, companheiro, amigo de sempre. Vamos juntos. Obrigado. Quem mais gostaria de fazer uso da palavra? Glaucio da Fiesp. Por favor, Glaucio. Depois a Ana Russo. Murilo, Jonas, demais participantes aqui, peço desculpas pela impossibilidade da câmera, é um problema técnico aqui comigo, Pois não. mas agradeço pelo convite em nome da Fiesp. Também gostei muito das falas, do conteúdo, do debate que foi promovido por vocês. Compartilho pessoalmente de algumas das posições, outras nem tanto, mas, de qualquer forma, deixo claro aqui a nossa intenção de estar participar nos próximos anos e, mais uma vez, reitero meu agradecimento. Muito obrigado, Glaucio. Muito obrigado pela sua presença e delicadeza conosco aqui. A Ana Cristina Russo, da Sabesp, gerente de recursos humanos, por favor. Boa tarde a todos, boa tarde, Murilo. Eu queria agradecer, em nome da Sabesp, participar novamente desse seminário, que para a gente é muito importante, mas em meu nome também, como profissional de relações de trabalho, né, porque é um fórum importantíssimo para a gente trocar ideias, ouvir os cenários e construindo para a negociação coletiva, né. Por incrível que pareça, o professor Lacerda assinou minha carteirinha do Corecon há mais de 30 anos atrás, então é muito bacana participar desse diálogo e ver que as pessoas continuam militando nessa questão de relações de trabalho, né. Ana, então você fez a carteirinha do Corecon junto com a certidão do nascimento, não é possível? Praticamente. Verdade, Lacerda, tem razão. Muito feliz em revê-lo, viu? Igualmente. E, enfim, né, gente, dialogar com o sindicato não é uma tarefa fácil, né? Principalmente quando a gente considera todo esse cenário diverso que a gente vive e que agora a gente está vivendo de uma forma mais forte ainda, né? Mas, assim, eu queria dividir com vocês, porque eu acho que a gente conseguiu, na Sabesp, um relacionamento muito bacana, muito maduro, né? A divergência, ela é importante, eu acho que até entre as nossas equipes, às vezes, para a gente poder construir novos caminhos, né? Mas no ano passado mesmo, com toda aquela situação que nós tivemos, nós conseguimos ter uma boa negociação coletiva, onde a gente, tanto nós quanto os sindicatos, entendemos que foi muito positivo, à medida que a gente conseguiu manter minimamente o que a gente já tem para os empregados, né? E continuar mantendo todos os nossos programas de avaliação por competência, os nossos programas culturais, os nossos programas da universidade empresarial, todo esse apoio que a gente precisa e agora mais ainda nesse momento que a gente está vivendo, né?
Nós reforçamos também toda essa questão aí, e muito com o apoio dos sindicatos, nos programas relacionados à pandemia, né, o combate da Covid-19, né. Então, nós fizemos os programas com o nosso SESMIT, fizemos os protocolos, fizemos pesquisas com os empregados, distribuímos kits, né, e identificamos, aí, muito importante a fala da Renata, mas que a gente identificou que, além de todo esse problema, além da gente ter que reforçar toda a conduta de segurança com relação ao Covid-19, nós temos também continuar olhando para as outras questões de segurança na empresa, e a gente percebe também um cenário em que a doença emocional ela está muito presente, né? Então, a gente também trabalhou muito com os programas de pesquisa emocional com os empregados, né? E o mês passado, nós fizemos várias reuniões com os sindicatos, porque os sindicatos todo o tempo, parece que é tranquilo, mas mesmo assim, todo o tempo, em contato conosco, denunciando, reclamando várias situações que a gente tem vivenciado na empresa, e que a gente conseguiu derivar e fazer novos programas em razão das reivindicações sindicais. Nós fizemos o mês passado o encontro do SESMIT com as entidades sindicais, que o SESMIT, olhando o discurso do sindicato é diferente, ele verifica, porque o sindicato observa situações que o SESMIT no dia a dia não consegue captar, né? Nós fizemos uma reunião muito grande com os administradores de contrato, onde os sindicatos também tiveram a oportunidade de falar para os administradores, reforçar as condutas do protocolo sanitário com todos os empregados terceirizados. Por conta também do pedido dos sindicatos, nós temos 3 programas em andamento, um com a área de medicina do trabalho, que é a testagem mais rápida dos empregados quando um membro da equipe está contaminado, né? Uma nova distribuição de kit, muito simbólica, assim, para reforçar que o empregado tem que manter o distanciamento e manter os protocolos sanitários, e a contratação do SESI para apoiar a gente no trabalho psicológico com os empregados que não conseguem acessar as nossas pesquisas e os nossos programas online, né, os empregados de campo mesmo. E, assim, foi um trabalho em parceria, e continua sendo um trabalho em parceria com os sindicatos, e a gente percebe claramente esse objetivo comum da Sabesp, não só em manter a saúde da população num momento tão complicado que a gente tem enfrentado, né, esse problema sanitário aí que a Sabesp tem um papel muito relevante, mas também em manter a saúde física e emocional do nosso empregado. Então, essa parceria está sendo muito bacana em todos os aspectos, por isso que eu achei importante compartilhar com vocês, né? Então, eu queria agradecer ao Murilo, nosso presidente do sindicato, o engenheiro Bibo, engenheiro Danilo, Guerra, a Fátima e o Ernesto, que estão aí sempre conosco, dividindo e em parceria, tá? A gente tem saudade das brigas agora, tá um ambiente meio... Mas a gente chega lá, gente. Muito obrigada, parabéns novamente para vocês pelo evento, tá bom? Muito obrigado, Ana, muito obrigado pela sua fala, pela sua delicadeza e pela sua presença aqui conosco. Quero agora passar a palavra ao Marco Antônio Oliva, nosso companheiro do Sinaenco, amigo de muitos anos, né, Marco? Por favor, a palavra é sua. Meu presidente, tudo bem? Queria parabenizá-lo pelo evento, mais um ano nós estamos juntos aqui. Trago um abraço de toda a diretoria do Sinaenco, da Nacional, como da nossa regional, né? E dar um abraço também no Jonas, que está fazendo aniversário, ele também é de Aires, eu também sou, e é por isso que a gente às vezes não se bica muito nas negociações. Verdade, verdade, verdade. Meu abraço, doutor Jonas. Verdade. Tivemos um ano muito difícil, né, desde do ano passado,
mas nós conseguimos, dentro daquelas medidas provisórias que saíram, tudo, a gente fez as convenções extraordinárias, com muito esforço de todos, inclusive até da própria participação do Murilo nessas negociações. E independente de toda a pandemia, de todo esse sacrifício que está ocorrendo, nós conseguimos também fechar a convenção coletiva de trabalho da database, né? Então, nós estamos zerados e já prontos aí para começar a negociar o 1º de maio, né, nas nossas negociações. Então, assim, envolveu um grande esforço que é totalmente atípico. É claro, nós nunca atravessamos um problema desse, né? Sempre atravessamos crises econômicas, engenharia, altos e baixos, né? Mas igual a esta, realmente é um outro cenário. Mas chegamos com as negociações, deu tudo certo, e com esforço das partes. Mais uma vez, eu parabenizo aqui o esforço, Murilo, que foi feito, porque realmente foi de grande valia para o segmento, né? O segmento da engenharia consultiva, da arquitetura e engenharia consultiva, ela já vem meia debilitada em razão de questões, né, de lava-jato, essa coisa toda, embora eu sempre falo que as nossas empresas não estão diretamente envolvidas na lava-jato, mas elas tiveram impacto, né? E houve corte de obras, a Petrobras parou, então o segmento paralisou, né? É um efeito dominó. E estávamos tentando essa retomada. Mas, muito bem, nós vamos, mais uma vez, eu vou enfatizar aqui que nós não estamos indo a dissídio coletivo já há vários anos, estamos sempre fechando a convenção coletiva na paz, na harmonia, na busca da paz, que é a intenção mesmo da convenção coletiva. Então, nosso muito obrigado em nome do Sinaenco, do presidente Carlos Mingione, do Fernando Mentoni, da Regional São Paulo, e o meu abraço a todos aí, vocês do sindicato, em especial a você, Murilo, tudo de bom, e vamos se cuidando aí. Muito obrigado. Obrigado, Marcos, sempre companheiro, amigo. Eu acho que a gente vem de um ano extremamente complicado. Estou falando, a gente vem porque já viemos do ano passado. Acho que nós temos que estar cada vez mais unidos em fazer esse Brasil um Brasil mais forte, com mais oportunidades, um Brasil que todos nós estamos querendo e merecendo. Então, eu acredito que as empresas, os empregados, os sindicatos, as entidades, de mãos dadas, como o João fez questão de frisar, eu acho que nós podemos buscar um bem comum, podemos buscar aquilo que é melhor para todos os cidadãos, melhor para todos. Eu estou vendo aqui que tem o Jonas e o Gley que levantaram a mão, a Cris. Eu queria só passar a palavra primeiro ao Marcelo, que está inscrito, o Marcelo da CET. Depois eu passo para a Ana Cristina, que quer fazer de novo uso da palavra. É isso, Ana? Não? Ah, tá, que apareceu uma mãozinha. Eu estou meio... E tem também Bruno Pelox. Eu não sei da onde, mas também está a palavra aberta. Primeiro está aí, Marcelo, por gentileza. Murilo, Daniel da CPFL pediu a palavra também. Daniel Dantas também estou vendo ali, Daniel. CPFL, legal. Vamos lá, Marcelo, por gentileza. Boa tarde, Murilo, demais palestrantes. Muito obrigado aí pelo convite. Eu falo aqui pela Diretoria de Representação da CET de São Paulo, né? Acompanhei aí a comunicação que foi feita por todos, né? Parabéns aí pela apresentação. Parabéns, Murilo, pela sua manifestação agora, que eu entendo que é este realmente o pensamento coletivo que a gente tem que exercer ao máximo, né? Acredito que todas as empresas estão passando por grandes dificuldades, né? A CET, ela exerce uma atividade essencial na cidade de São Paulo, então temos parte do nosso efetivo
interno ou em teletrabalho, né, em atividades presenciais também, e uma grande parte na área operacional, na frente aí de várias ações aí na cidade de São Paulo, dentro das atividades essenciais. O que nos preocupa muito hoje, até o momento, é não estarmos ainda inseridos nesse plano nacional de vacinação, né, de uma forma mais expressa, né, e definida, e com todo o nosso efetivo em campo. Nós estamos tendo um número muito grande de empregados infectados, e alguns óbitos já vieram a ocorrer, mas até o momento não houve nenhuma posição concreta por parte do governo de inserir os agentes de trânsito, os técnicos da CT, no plano nacional de vacinação, aqui, no caso aqui em São Paulo, de nos colocar nessa situação. Porém, há com grande expectativa que a gente aguarda aí uma manifestação do governo. Sabemos das dificuldades agora que vamos enfrentar, já falando sobre o tema agora do seminário, né, das discussões aí nos acordos coletivos das empresas, e a CET, ela vai enfrentar já está enfrentando um grande problema, porque nós estamos já sofrendo com a precarização, com a terceirização de alguns serviços, a exemplo da concessão da Zona Azul, e só isso trouxe um problema no caixa da CT de algo em torno de 100 milhões ano, né, e sem reposição dentro do nosso orçamento. Então, enfrentaremos grandes dificuldades aí nesse ano. Acredito que todas as empresas, né, vão passar por isso. Nenhuma empresa vai voltar a ser a mesma, né? Nós vamos ter que se reinventar, vamos ter que se unir e, logicamente, debater muito aí com o governo, com as áreas envolvidas, de que forma os trabalhadores poderão ter o menor reflexo possível, principalmente na perda de conquistas de anos, né? De muitos anos aí, de muitas lutas, de todos os sindicatos, de todas as entidades, e infelizmente a gente vê um cenário que não é muito favorável, mas é um momento justamente esse, de muita união, e agradeço aí a oportunidade e parabéns a todos os palestrantes. Obrigado, Marcelo, muito boa palavra. Eu acho que esse é o momento. O momento é de nós, na crise, conseguimos vencer. E a gente, apesar da crise, está trabalhando, correndo atrás e, sem dúvida nenhuma, buscando resultados. E juntos nós faremos muito melhor. Entendemos a disposição e os problemas de cada empresa, de cada momento, tanto no estado de São Paulo como no país todo. A palavra agora estava... Alguém pediu a palavra, chamado Bruno. Desculpa, mas eu não estou reconhecendo. Pode falar, Bruno. Tranquilo. Boa tarde a todos. Gostaria aqui de agradecer a participação. Conseguem me ouvir? Sim, pois não, Bruno. Perfeito. Eu falo aqui da Autoridade Portuária de Santos, né, antiga companhia DOC do estado de São Paulo. E eu queria registrar aqui também o meu agradecimento especial ao pessoal da Delegacia Regional aqui de Santos, né? O pessoal do sindicato sempre muito presente junto a nós, né? E sempre a gente consegue ser aberto aí ao diálogo, que eu acho essencial aí para qualquer posicionamento. Quero também registrar aqui nosso agradecimento. Nas últimas negociações, em 2019, a gente estava em processo de dissídio coletivo, conseguimos trazer de volta a negociação, cancelar o processo de dissídio coletivo e fechar um acordo coletivo, também para a gente viu aí com bons olhos aí. A gente ainda, por ser uma empresa pública, a gente depende muito do apoio do Ministério da Economia nessas negociações, e a gente conseguiu reverter aí o processo de dissídio, e se colocamos aí à disposição, esperamos ter aí um bom ano, aí, uma boa negociação, também nos próximos dias devemos estar convocando os senhores também. E obrigado novamente aí pelo convite. Grande abraço a todos. Abraço, Bruno, obrigado pelas palavras e obrigado pela presença aqui conosco, com a delicadeza de aceitar o nosso convite. Tem também o Daniel da CPFL. Pois não, Daniel? Boa tarde, Murilo. Boa tarde aos amigos. É um prazer estar aqui com vocês mais um ano. A gente faz questão de participar desse seminário. É um momento importante para a CPFL.
é quando a gente starta aqui, de fato, as nossas negociações. A gente tem uma database agora no mês de junho, né? Então, assim, esse seminário, né, para a gente, a gente tem um carinho muito especial por ele. Queria aqui nos colocar à disposição para os interlocutores do sindicato, para o engenheiro Areias, para o engenheiro Linhares, né, para a gente seguir um pouco as diretrizes que foram trazidas aí pelo João Guilherme, né. Anotei todas aqui, os 4 pilares que ele trouxe. Eu acho que faz muito sentido a gente se debruçar e conduzir o diálogo baseado, né, nessas diretrizes. Então, novamente, agradecer em nome do Grupo CPFL aí pelo espaço, agradecer pelas palavras e nos colocar à disposição aí sempre para os sindicatos engenheiros. Muito obrigado, Daniel, muito obrigado mesmo, a delicadeza conosco, a presença e essa força de trabalho que nos incentiva muito. Também, deixa eu ver aqui, eu acho que na minha colinha aqui, alguma outra empresa gostaria de se colocar antes de eu passar aos engenheiros que estão inscritos para falar? Eu? Pode falar, por favor. Boa tarde, presidente Murilo, no qual eu quero saudar todos os colegas, aqui engenheiros, engenheiras. Falo em nome da nossa Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana e Obras da cidade de São Paulo, aqui onde nós temos diretos em torno de 500 empregados, contemplando a Secretaria, a SP Obras e o CGE, mais uns 1.500 a 2.000 empregados indiretos, profissionais da área de engenharia, que prestam serviço aqui para a nossa secretaria, dentro das obras de drenagem, obras de saúde, educação e várias as outras pastas aqui. Trazer os parabéns, Murilo, por essa liderança nesse momento tão conturbado. Nós passamos das desinformações que se tramitam em todos os âmbitos, estaduais, federais, municipais, e você trazendo, através dessa campanha muito importante, uma campanha salarial, uma campanha que traz um alento de esperança para os empregados, porque não sabem a situação e como vão estar o amanhã, principalmente com relação à saúde, né? Trazer que as nossas secretarias, todas elas estão unidas e dispostas para fazer as negociações pertinentes às campanhas salariais e, principalmente, no tocante que nós estamos aí com um plano de metas bem desafiador para a próxima gestão, para essa gestão de 2021 a 2024, com quase 30 bilhões de investimentos, né, que já está em consulta pública, que eu acho que é importante toda a sociedade se manifestar e colocar as ideias. Aí tem os colegas da CET que também fazem parte desse projeto, desse plano, as outras secretarias também, as outras empresas aqui da municipalidade. E é isso mesmo, Murilo, vamos junto, vamos de mãos dadas, seguindo em frente e vamos caminhando junto. Parabéns mais uma vez por essa liderança que tanto requer a nossa área de engenharia. E aí, Murilo, eu sinto falta de entrar pela manhã e ver aquela frase na sua entrada, que o engenheiro é um agente de transformação social, e às vezes a gente acaba esquecendo isso. Obrigado, Murilo. Obrigado, Marcos. Estamos juntos. Muito bem, muito boa fala. Vamos em frente. Pergunto mais se alguma empresa gostaria de fazer alguma saudação, alguma questão. Murilo, pois não? é o Guenaga. O Marcelo da Uzi Minas deixou uma saudação no chat.
Ah, pois não, eu vi sim. Eu vi a saudação do Marcelo, vi também da Telefônica, né? Do Márcio Afonso. Então, eu gostaria de passar, então, a palavra agora ao Gley, que pediu a palavra, foi um dos primeiros aí. Por favor, Gley. Boa tarde, Murilo. Na verdade, eu estava sem a câmera e consegui reverter, e a câmera voltou, mas voltou com a mãozinha levantada. Ah, tá bom. Mas Tá bom. eu quero agradecer a presença do Marcelo Isiama, da CET, e parabenizar o Sindicato dos Engenheiros por mais esse evento, né, de 20 anos. Excelente evento. A pandemia não deixou o sindicato não deixou cair com toda essa pandemia, né? Parabéns, viu? É verdade, o Gley fala uma coisa bastante importante. Nós estamos aí, apesar de tudo isso, não é, Franzin? Nós estamos aí numa luta frequente, numa posição de também ajudar as empresas. Não é só negociar com elas, ajudar as empresas, discutir qual é o melhor momento, qual é a melhor posição, o que nós devemos estar fazendo juntos. Então, eu gostaria agora de chamar, quem está falando é o Dantas. Dantas pediu a palavra, Dantas? Oi, Murilo, muito obrigado. Pois não. Queria cumprimentar todos os palestrantes, maravilha de evento, como todo mundo tem dito, e acompanhando aqui com todo o cuidado e com toda a atenção. Eu gostaria de fazer um questionamento ao nosso amigo Toninho. Pois não. Toninho? Toninho está? Bom. Toninho, vamos lá, daqui a pouco ele... Eu deixei registrado aqui no chat, mas deixa eu só anunciar o que eu gostaria de saber dele. Pois não. O questionamento que eu fiz a ele aqui no chat é o seguinte, caro amigo Toninho, como você analisa o posicionamento do Congresso Nacional sobre a compra de vacinas pela iniciativa privada? E qual a expectativa que pode-se ter de um Congresso que age dessa forma? Era esse o questionamento, e nesse questionamento está embutido todas as indagações que estão surgindo no país com relação a esse posicionamento do Congresso Nacional, numa discussão e numa polêmica sem fim com relação a essa questão da vacina. Eu até escrevi um texto, coloquei no Facebook há um tempo atrás, onde eu faço um comentário sobre o vacilo da vacina, lá no comecinho, quando o presidente negacionista começou com todo aquele discurso e dizendo que a gente não precisa de vacina. É essa a pergunta que eu gostaria de deixar para o nosso amigo Toninho. Obrigado, Murilo. Pois não, Toninho. Oi, Murilo. Bom, extremamente oportuna a sua pergunta, Francisco. Acho que essa decisão do Congresso, que já tinha tomado uma anterior, na minha avaliação muito acertada, de permitir que o setor privado pudesse adquirir vacinas nos laboratórios em que o governo não comprou, mas para doar integralmente ao SUS, ao Sistema Nacional de Saúde. Num momento desse, em que não existe nenhum tipo de privilégio, porque quem tem plano de saúde está em igualdade de condições com quem não tem, para efeito de internação e UTI, porque estão todas lotadas, dar um tratamento diferenciado a determinados segmentos. Né? Permitir que empresas possam comprar a vacina e direcionar inicialmente apenas para o seu grupo de funcionários. A prova de que isso não é uma medida que tem o apoio de todos é que poucas empresas estão dispostas ou participam desse consórcio com esse objetivo. O ideal era pressionar o governo para que adquira vacina em todos os setores em que houver disponibilidade da vacina, desse imunizante, né? e providenciar de acordo com o cronograma de idade, prioridade, para todos os brasileiros, sem criar nenhum tipo de tratamento diferenciado
entre uns e outros. É natural que as pessoas fiquem apreensivas, quem está indo trabalhar queira se vacinar em primeiro lugar, mas é preciso registrar que houve, sim, omissão governamental no processo de oferta desse imunizante, né, na compra, na aquisição lá atrás, e que agora é preciso que haja um esforço nacional para que todos possam participar. Países que também tinham uma mesma filosofia, no Brasil como os Estados Unidos, se empenharam e hoje já estão vacinando as pessoas na faixa etária de 20 a 30 anos. De modo que você tem toda a razão quando indaga disso, quer dizer, como é que o Congresso prioriza isso. Os parlamentares, naturalmente, estão fazendo isso em etapas. Primeiro, querem reservar para os trabalhadores das empresas, mas, na sequência, eles querem também para os laboratórios privados para explorar essa vacina em base lucrativa. De modo que eu acho também, no momento desse, não deve haver privilégio ou priorização, a não ser aqueles recomendados pelos organismos de saúde pública. Então, é isso que é essa a minha opinião. Acho que o parlamento, em lugar de reservar recursos, como fez, para emendas coletivas, de interesse de suas bases eleitorais, e algumas delas até com os fins não muito republicanos, deveria canalizar todos os recursos das emendas, não só deste ano, como as do ano passado, que estão sendo executadas esse ano, para a aquisição de vacina, liberar esse recurso para facilitar a aceleração desse processo. É isso que seria uma medida, essa medida que se esperava do Congresso Nacional. Então, parabéns pela pergunta. E muito obrigado pela resposta. Sempre bom ouvi-lo. Ok, agora quem está inscrito é o Jonas, depois o Nestor. Obrigado, Murilo, e parabéns aí pelo evento. Eu gostaria de agradecer aos organizadores e a participação dos ilustres palestrantes e dos negociadores e representantes das empresas. E gostaria também, nesse momento, Murilo, de colocar o departamento jurídico do sindicato à disposição de todos, possa dar prosseguimento às negociações sempre exitosas, sempre salutares e num ambiente de muito amistoso, de amizade e de muito respeito. Obrigados a todos e nos colocamos à disposição. Um grande abraço. Muito bem, Jonas. Legal. Está aqui o professor Lacerda, coloca que precisa sair, então já agradecemos a participação dele e vamos continuar. Então, quem tem a palavra agora é o Nestor, por favor. Primeiro, presidente, parabéns pela sua resiliência. É um exemplo que não deixa cair o que é, mas, enfim, está sempre aí o que é necessário, porque nós estamos do lado da razão, do lado do coletivo. Mas eu queria deixar uma ideia que está na minha cabeça há alguns dias, e nada melhor que esse plenário aí, com muita sabedoria, para ajudar a detalhar, que é colocar o que nós temos de melhor, nossa ciência, né, para ajudar esse pessoal menos favorecido, porque agora a gente pode falar, por exemplo, com a CUFA, né, que é aquela organização das favelas, que mostrou um trabalho bonito lá, pegando comida, separando os doentes, na Paraisópolis, Heliópolis, etc., e oferecer nosso serviço para orientá-los, desde uma drenagem, contenção de encosta, né, o que fazer para segurar a encosta, para drenar, fossa cética, canaleta, água, etc. Alguns serviços simples, né, que às vezes eles não têm porque não sabem. Até um possível arruamento, até já o Marcos Garcia agora todo empoderado, né, até um possível alinhamento com a prefeitura, a gente vai lá, faz, dá as ideias, enfim, colocar o nosso saber em função dos menos favorecidos que saltam aos olhos, eles precisam disso e vamos em frente. É isso, presidente. Muito bem, Nestor, muito bem colocado. Senhores, se não tiver mais nenhum questionamento, nenhuma fala, nós estamos caminhando para o encerramento do nosso seminário. Pois não, João? Posso fazer uma pequena brincadeira?
Claro, por gentileza. É o seguinte, para o pessoal que está muito aflito para furar a fila com as vacinas privadas, eu estou recomendando uma excursão a Minas Gerais e pegar a enfermeira. Eu estou muito distante, viu, Bira? Presidente Bira, estou muito distante, estou com 25 anos só, então está muito longe para tomar a vacina, né? Murilo, está na hora. Na hora. Estamos tudo perto. Vamos lá tomar essa vacina. Tomar essa vacina que vai dar tudo certo. Eu quero dizer a vocês, desejar a vocês muita saúde, muita persistência. Vamos juntos. Juntos faremos desse Brasil um Brasil que todos nós queremos. Senhores, é muito gratificante. Depois de 20 anos desse evento, a gente está aqui firmes, fortes, fazendo um evento e vibrando para que nós possamos cada vez mais ter uma interlocução séria, proativa e pronta para que juntos possamos fazer a diferença. Acho que alguém escreveu, não vi direito. Sou a Paula da Congás. Pois não, Paula? Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde. Eu sou a Paula da Congás. É minha primeira participação aqui nesse seminário que já tem 20 anos, né, como dito por alguns de vocês. E, de fato, quero parabenizar, que são temas de uma importância, né, que, de fato, a gente está vivendo, e eu acho que ambos os lados estão superando com bons resultados, né, resultados que está dando aí a importância, o quanto que está sendo relevante aí as negociações entre empresas e sindicatos, aí pontos estratégicos, e visando resultado para ambos. Parabéns aí por esse seminário, prazer em participar, tá? Muito obrigado, Paula, seja bem-vinda, é uma honra para nós e obrigado pela sua delicadeza de estar aqui conosco, porque o evento só foi bom com a participação de todos vocês. Eu quero desejar, então, a vocês todos saúde, 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 e depois muita paz para enfrentar tudo isso, muito equilíbrio, e que nós possamos, juntos, fazer um novo evento o ano que vem. Obrigado a todos, vamos caminhar para o encerramento, parabéns, parabéns pelo evento, parabéns aos organizadores, parabéns e obrigado a todos que nos ajudaram a fazer esse evento, mais um evento brilhante e importante para todos nós. Obrigado, obrigado, obrigado a todos. Parabéns e uma boa tarde a todos vocês. Boa tarde. Boa tarde, presidente. Obrigado. Boa tarde a todos. Fiquem com Deus. Boa tarde. Boa tarde. Muito bom, muito bom. Forte abraço a todos. Um abraço a todos, até logo. Um abraço aí, gente. Até mais. Para todos.